Quanto um representante paga de imposto para ficar regular? Olá, meu amigo, minha amiga, representantes comerciais, tudo jóia? Olha só, se você já está no ramo de representação e está pensando em abrir uma empresa, ou se você está pensando em entrar nesse ramo e tem dúvidas sobre quais impostos você tem que pagar, fique comigo aqui até o final que eu vou te explicar direitinho como é que funciona isso, tá? Olha só, quando você constitui um CNPJ de representação comercial, que tem atividade de representação comercial, você tem duas possibilidades de enquadramento tributário, tá? Duas, assim, as mais comuns, né? Existem outros enquadramentos tributários, mas que não costumam ser muito viáveis para o ramo de representação comercial. Os dois que são viáveis são ser optante pelo Simples Nacional ou ser enquadrado no lucro presumido. Quando você se enquadra no Simples Nacional, nós temos ainda duas subdivisões, tá? Nós temos uma tabela que é chamada Anexo 3 e nós temos uma tabela chamada Anexo 5. Qual a diferença entre essas duas tabelas? A diferença é que, para você que tem, eu vou falar no faturamento de até 15 mil mensais, tá? Você que tem um faturamento de até 15 mil mensais e está enquadrado no Simples Nacional na tabela 3, você pagaria um imposto de 6% sobre as notas fiscais que você emitir. Por outro lado, se você estiver enquadrado na tabela 5, você pagaria 15,5% sobre as notas fiscais que você emitir. Aí você me fala, Floriano, então com certeza eu quero ficar na tabela 3. Sim, mas existe um requisito para você estar nessa tabela, que é ter uma folha de pagamento superior a 28% do seu faturamento. Aí você me fala, mas então não vai dar certo porque eu não tenho funcionário. Sim, mas a boa notícia é que entra na sua folha de pagamento o seu Prolabore, o que a gente registra na contabilidade como sendo a sua retirada da empresa. E se essa retirada ela for registrada como Prolabore num valor maior do que 28% do seu faturamento, então significa que a sua empresa tem um gasto maior pagando pessoas e por isso o governo te dá o benefício de você ficar na tabela do anexo 3. Isso é o que a gente chama da estratégia do monitoramento do fator R. Então a gente precisa traçar essa estratégia, ficar monitorando o seu faturamento, ficar monitorando o seu Prolabore, para nós fixarmos um valor de retirada de Prolabore que seja compatível com essa estratégia para te manter no percentual de 6%, que é um percentual menor e mais vantajoso para você. Se não for possível, porque a gente tem que levar em conta várias questões pessoais suas, por exemplo, se você tiver outros rendimentos, se você tiver renda de aluguel, ou se você trabalhar em alguma empresa e tiver já outra renda, o Prolabore soma com essa outra renda. E aí você pagaria um imposto de renda pessoa física maior. E aí não adianta a gente diminuir o imposto da sua empresa e te criar um imposto maior na pessoa física. Então a gente precisa fazer uma análise, uma avaliação completa da sua situação atual, das suas atividades econômicas, de se você está trabalhando, se não está, se tem outros rendimentos, e aí a gente traça essa estratégia, faz esse monitoramento e aí te mantém no menor percentual de imposto. Então, não sendo possível aplicar a estratégia do fator R, uma outra opção que você teria seria ir para o lucro presumido. No lucro presumido, ao invés de pagar 6 ou 15,5%, vamos pensar no 15,5%, porque se for aplicável ao seu caso a estratégia do fator R, com certeza você vai ficar no 6%. Mas se não for possível por algum motivo, a gente não vai deixar você no 15,5%. A gente talvez te passe para o lucro presumido, onde você vai pagar imposto de renda, contribuição social, PIS/COFINS e mais o ISS, e esses 5 impostos somados, eles totalizam de 13,33% a 16,33%. Por que de 13 a 16 e não um percentual fixo já determinado? Porque desses 5, o ISS é um imposto municipal e ele depende da legislação da sua cidade e varia de 2 a 5%.
Então, se ele for 2%, por exemplo, você vai pagar 13,33% no total dos impostos. E esse percentual já é menor do que você ficar no Simples Nacional na tabela 5, por exemplo. Por outro lado, se o ISS na sua cidade for 5%, aí a gente já teria que avaliar se vale a pena, porque talvez seja melhor, mesmo que a estratégia do fator R não seja aplicável ao seu caso, coisa que é muito difícil, mas aí ainda assim seria melhor você ser optante do Simples Nacional na tabela 5, porque estaria pagando 15,5 ao invés de 16,33. Além disso, claro, vai ter o INSS sobre o Prolabore, né? Esse INSS ele varia de 11% a 31% do valor que a gente fixar de Prolabore para você, dependendo do enquadramento. Se a empresa for Simples Nacional, vai ser 11%, se a empresa for do lucro presumido, será 31%, porque é uma parte que desconta no contra-cheque, né, seu, e mais 20% da parte patronal, mas isso só se a empresa for optante do lucro presumido. Então, moral da história, você pode pagar de 6% a 16%, dependendo do planejamento, dependendo da estratégia adequada que for aplicada no momento da abertura da empresa ou na virada de ano, enquadrando a sua empresa no melhor modelo, no melhor regime tributário. Se você quer aprofundar nesse assunto, quer entender melhor, se você vai entrar nesse ramo, está pensando em abrir um CNPJ ou já tem um CNPJ e tem dúvida se você está enquadrado no modelo tributário mais adequado para você, entre em contato com a gente. Nós somos da MAF Contabilidade, somos uma empresa aqui de Brasília, especializados no ramo de representação comercial. Para essa atividade, a gente atende a todo o Brasil, então você pode usar os contatos que tem aqui embaixo, falar com a nossa equipe, marcar um horário. Nosso atendimento é todo via WhatsApp, via e-mail, via canais da internet, então podemos marcar uma call com você e escutar o seu caso, entender a sua situação, de repente fazer um planejamento, fazer um diagnóstico e te passar aí as informações de como você pode fazer, te ajudar com a abertura do CNPJ e poder você definir uma estratégia para pagar o menor imposto possível dentro da legalidade e te deixar tranquilo aí para atender seus clientes e se concentrar no seu faturamento, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Dá um joinha aí para ajudar a gente a elevar a audiência do canal. Se você ainda não é assinante, assine também e um abração. Tchau!